Olá, meus irmãos, bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Espero que você esteja sendo abençoado, edificado, ensinado pelo Senhor através desses devocionais. É com essa expectativa que nós fazemos esses vídeos e esperando em Deus que te ensine, te instrua e te leve ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e cresça cada vez mais nesse conhecimento para que você esteja firme na fé nele. Nós estamos falando aí sobre o tema de confirmando o nosso maior chamado, né? E o texto que nós estamos utilizando está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Peço que você tenha a sua Bíblia aí e abra comigo. Capítulo 1, versículos de 1 a 11, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso, vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Vocês estiveram ouvindo ontem sobre a fraternidade, né, e hoje o ponto que nós estaremos falando é sobre o amor. Mas para nós entrarmos no texto aqui é importante lembrarmos o contexto da carta, sobre o que Pedro está escrevendo, né, qual é o propósito dele. Vale lembrar que essa segunda epístola é uma advertência contra os falsos mestres e contra os escarnecedores do Evangelho. O propósito de Pedro é chamar aqueles irmãos a combaterem os falsos ensinos, aqueles falsos mestres, por meio da palavra de Deus. Ou seja, à medida que aqueles irmãos fossem crescendo no conhecimento de Cristo, revelado unicamente na palavra, eles rejeitariam esses falsos mestres, eles não acolheriam esses ensinos, eles não tratariam os escarnecedores do Evangelho como irmãos em Cristo, mas eles permaneceriam firmes na fé no Senhor Jesus até a volta de Cristo. Eles não abandonariam a fé, porque as falsas doutrinas ensinadas por aqueles falsos mestres, você pode conferir no capítulo 2, o capítulo 2 inteiro, Pedro está descrevendo, né, os falsos ensinos daqueles falsos mestres. Eles estavam falando exatamente sobre Cristo. Eles estavam ensinando que Cristo não salvou de fato aqueles irmãos. Por quê? Ele ainda não havia voltado para buscá-los como prometeu. A promessa estava tardia. E nessa demora, eles estavam sujeitos apenas às aflições do mundo. Ou seja, Cristo não salvou de fato eles, porque Cristo ainda não havia voltado como prometeu para salvá-los. E ouvindo isso, muitos daqueles irmãos fracos, sem firmeza na fé, que ainda precisavam crescer, que ainda precisavam conhecer de maneira mais clara, mais profunda, através da palavra de Deus, o Senhor Jesus, esses irmãos estavam ouvindo isto, olhando para as suas aflições, né? E muitos deles estavam acreditando nessas falsas doutrinas. Cristo realmente não vai voltar. Nós não fomos salvos de fato. E muitos deles estavam apostatando da fé, ou seja, eles estavam abandonando o Evangelho e se entregando a dissoluções, vivendo como se Cristo não fosse voltar mais. Você pode conferir isso mais uma vez no capítulo 2. Portanto, o alvo de Pedro no capítulo 1, que nós estamos lendo, diante dessas dificuldades que ele sabia que aqueles irmãos estavam enfrentando,
é convocar aqueles irmãos a confirmarem o seu maior chamado, ou seja, a desenvolverem a sua salvação através do crescimento da vida espiritual deles. Porque um crente maduro, um crente forte espiritualmente, um crente que conhece bem o Evangelho, ele jamais vai ser enganado por falsos mestres. Ele é aquele que conhece o dólar verdadeiro. Então qualquer dólar minimamente falso, ele rapidamente rejeita. O crente maduro, o crente firme na fé, aquele que conhece biblicamente o Evangelho, ele não é enganado por falsos mestres. Ele jamais cede às pressões da sociedade corrompida que cerca ele. Muito menos ele volta atrás na fé. Antes, o crente maduro, ele cresce constantemente na sua fé em Cristo e na certeza de que o Senhor Jesus é fiel para cumprir as promessas que fez a ele e que um dia voltará para o buscar. Então, como forma de crescer nessa fé, hoje, no nosso ponto, o apóstolo Pedro, está aí no versículo 7, ele nos pede para acrescentar o amor à fraternidade. Ontem vocês ouviram falar sobre o que é fraternidade, né? Veja aí no versículo 7, no finalzinho, o que Pedro diz. Acrescentai à fraternidade o amor, ou o amor à fraternidade. O amor que Pedro está nos chamando a acrescentar e crescermos, então, não é um amor meramente sentimental, é um amor fraternal. A palavra grega aqui para amor fraternal é Filadélfia agapim. Agapim, de ágape, amor no grego, um dos tipos de palavras que descrevem o amor na língua grega, e Filadélfia, que é fraternidade. Então, o amor fraternal não é um amor no sentido figurado, sentimental, emotivo. O amor fraternal aqui que Pedro está convocando aqueles irmãos a acrescentarem, fazer crescer na vida deles, é o amor da comunidade dos crentes. Em resumo, o amor fraternal, ele é um amor exclusivo do corpo de Cristo, é o amor exclusivo da igreja do Senhor. Então, o alvo de Pedro com isso, qual é? É dizer que o nosso crescimento espiritual, o crescimento da nossa fé, a nossa firmeza, também passa pelo crescimento desse amor entre nós, irmãos. Se o meu crescimento espiritual individual não ajuda o meu irmão, eu estou crescendo de maneira errada. Pedro está nos ensinando que nós devemos crescer nesse amor fraternal, porque nós somos partes de um mesmo corpo, nós somos membros de uma mesma família. Jesus disse que todo aquele que o segue é seu discípulo, mas também é seu irmão. E nós somos irmãos uns dos outros, ele disse isso. Você pode conferir em Mateus 23, versículo 8, e Lucas 22, versículo 32. E qual é a ordem que Jesus dá para que nós, irmãos, desenvolvamos esse amor uns com os outros? Em João 13, 34, ele diz: amai-vos uns aos outros como Ele nos amou. E como que Cristo nos amou? De maneira sacrificial, doadora, perdoadora. Então, o amor fraternal é aquele que desenvolve o perdão, é aquele que desenvolve a compaixão, a doação, a entrega um pelo outro. Então, Pedro, ele não está pedindo para aqueles irmãos acrescentarem a vida espiritual deles, desenvolverem a sua salvação aqui com nada novo. Aqueles irmãos já estavam crescendo. Você pode ver isso no versículo 10. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Eles já tinham esse amor entre eles, mas Pedro está pedindo para que eles cresçam nesse amor, para que esse amor esteja cada vez mais vívido, mais sólido entre eles, principalmente nesses tempos difíceis. E eu queria dar alguns exemplos que a palavra de Deus nos mostra de como nós podemos praticar esse amor entre nós
irmãos, membros do corpo de Cristo. O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, ele diz para nós sermos hospitaleiros. Hospitaleiros ali é recebermos em nossa casa aqueles irmãos que estão em aflição, que estão sendo perseguidos, que estão passando por alguma necessidade e assistirmos eles naquilo que eles estão precisando. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículos 9 a 13, ele vai dizer para nós ajudarmos os nossos irmãos nas necessidades que eles tiverem, necessidade financeira, alimentícia, espiritual, qualquer tipo de necessidade, para nós estarmos dispostos a socorrer os nossos irmãos. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer para darmos suporte aos mais fracos na fé, aos que estão iniciando na fé, para que eles cresçam no conhecimento do Evangelho e se tornem firmes. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 15, versículos 1 a 3 e na carta de Paulo a Timóteo, a primeira delas, capítulo 4 a 16. Aqueles que estão mais maduros, que são mais experientes, têm a responsabilidade de auxiliar os mais fracos, os novos na fé, para que eles cresçam e se firmem na verdade. E o próprio apóstolo Paulo ele também diz que nós devemos visar sempre o bem do nosso irmão acima do nosso, considerarmos as prioridades, a vida do nosso irmão mais valiosa do que a nossa. Então aqui estão pelo menos 4 dicas de como podemos desenvolver esse amor fraternal entre nós, irmãos, sendo hospitaleiros com aqueles que precisam, ajudando a suprir as necessidades dos que estão passando por situações difíceis, auxiliando no crescimento por meio de discipulado, de ensino, de orientação da palavra, dos mais maduros com os menos experientes e visando sempre o bem do outro acima de nós mesmos. Pedro, então, aqui na sua carta, principalmente no capítulo 1, diante da situação que aqueles irmãos estavam enfrentando com falsos ensinos acerca do Evangelho, ele convoca aqueles irmãos a amarem uns aos outros com esse amor fraternal, onde dentro do contexto se desenvolve da seguinte maneira: os mais firmes na fé, eles deveriam ajudar os mais fracos para que eles cresçam no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, desse Evangelho, como uma família, para que fiquem firmes, e não fossem enganados e levados a abandonarem a fé, mas permanecessem firmes e fiéis, aguardando a volta do Senhor Jesus. Então, o que nós podemos aprender aqui desse ponto sobre o amor fraternal? A primeira coisa é que nós, como crentes, participantes do corpo de Cristo, nós devemos abandonar o nosso egoísmo, nos preocuparmos também com o nosso irmão na fé, se ele está passando alguma necessidade, se ele está precisando de alguma orientação na palavra, porque no corpo de Cristo não existe eu, corpo de Cristo. Nós somos membros individualmente desse corpo, mas o corpo é composto de muitos membros. O corpo de Cristo somos nós. Então nós não podemos ser egoístas no corpo. Nós precisamos nos preocupar mais com os nossos irmãos. Segunda coisa é que é nosso dever, como irmãos uns dos outros, estarmos sempre dispostos a socorrer os nossos irmãos, sabe? Seja com auxílio espiritual, financeiramente, dando atenção, emprestando os nossos ouvidos, orientando na palavra. Nós devemos ser esses sempre prontos a socorrermos uns aos outros, não importa em qual necessidade seja. Isso é amor fraternal. A terceira coisa que nós podemos aprender com esse texto aqui é que o amor fraternal no Evangelho, ele nos ensina que é dever dos mais maduros na fé cuidarem de socorrer os novos na fé, os imaturos, aqueles que ainda são nécios, aqueles que ainda estão engatinhando, orientando eles na palavra. Para quê? Para que eles cresçam
conheçam o Evangelho verdadeiro e não sejam enganados por qualquer vento de doutrina. É responsabilidade dos mais maduros na fé auxiliarem os mais fracos, aqueles que estão titubeando entre dois pensamentos, instruindo-os por meio da palavra, com amor e mansidão, para que eles cresçam e se firmem na verdade e permaneçam conosco, juntos até o fim. Uma quarta coisa é que o amor fraternal crescendo em nosso meio, gente, é uma prova para o mundo de que a nossa fé em Cristo é verdadeira. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos no mundo por causa do nosso amor uns para com os outros. E aqui, uns para com os outros, é o amor fraternal, o amor entre irmãos. Você pode ver isso em João 13:35. Então, crescendo esse amor em nós, o mundo reconhece a nossa fé verdadeira. Então, isso glorifica a Deus diante dos homens. E uma quinta coisa é que o que sustenta a união da igreja, dos irmãos em Cristo em tempos difíceis, é o amor entre irmãos. Nós estamos passando por situações difíceis e, biblicamente, as situações ainda tendem a piorar. Biblicamente, muitas outras situações ainda podem vir sobre o mundo e principalmente sobre a igreja. Tempos difíceis, de aflição. Mas é neste momento, é neste período, são nesses períodos, nessas ocasiões que nosso amor fraternal deve crescer. Portanto, diante desses tempos difíceis que estamos enfrentando, de possíveis tempos sombrios que ainda podem vir sobre o mundo e sobre a igreja, nós somos convocados a amarmos uns aos outros, a acrescentarmos o amor à nossa união. E que assim possamos desenvolver a nossa salvação firmes na esperança de que o Senhor Jesus não somente cuida de nós, como um dia virá para nos buscar. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Tenham todos um ótimo dia.